Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados. Quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor. Convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os versículos 16 a 20. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Muito bem, meus amados que nos prestigiam nesse momento, tenho de Deus uma palavra para o seu coração. Todos nós acompanhamos historicamente a evolução do povo de Deus, mas sobretudo da revelação de Deus à humanidade. A palavra diz que Deus falou antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nos últimos dias através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, ainda hoje, quem fala ao coração dos homens, quem comunica a mensagem de Deus para a humanidade é o Filho de Deus. Naturalmente, Jesus Cristo tem aqui na terra um corpo que ele usa, e este corpo é a sua igreja. A igreja é a boca de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Deus age nesse mundo, então, através do seu corpo, que é a igreja. A igreja, a sua eclésia, é um povo que ele chamou para fora do mundo, santificou, para tributar eterna glória a ele, para ser um instrumento que ele usa aqui para revelar a sua grandeza, o seu amor, o seu poder. E nesse momento eu quero comunicar com vocês algo que agrada o coração de Deus. Que espécie de culto, de adoração eu posso prestar a Deus que de forma definitiva venha agradar a Deus? A palavra diz por Jesus Cristo que o Pai procura adoradores, quem o adore em espírito e em verdade. E nesta passagem que acabo de ler, há uma expressão muito reveladora do tipo de culto, de celebração que eu posso prestar a Deus e Ele agrada. Diz aqui o texto sagrado, numa profecia repetida aqui pelos apóstolos, que o Senhor há de reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Sabemos que a tenda que Davi construiu em Jerusalém foi logo após ele ter assumido o reinado no lugar do rei Saul. Davi se preocupou em construir um tabernáculo, uma tenda para colocar ali a Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança foi construída e colocada no tabernáculo de Moisés. E naquele momento que Davi assumiu, a arca estava numa outra nação, num outro país, com outro povo, porque ela tinha sido capturada numa guerra. Davi se preocupou em resgatar aquela arca e trazê-la para a tenda do Senhor. Aí vem a pergunta, por que é que essa expressão, vou reedificar o tabernáculo de Davi? E não, por exemplo, reconstruir o templo de Salomão, que naquela época também não existia mais, estava caído. Por que não reedificar o tabernáculo de Moisés? Por que não reedificar outros templos que foram construídos até aquele momento, antes do rei Davi? Mas a preferência por Deus era de restabelecer o culto no modelo que Davi tinha estabelecido. O que havia diferente no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi? Em primeiro lugar, Davi não construiu aquele alojamento, aquele espaço chamado lugar santíssimo. O tabernáculo não tinha divisões. A arca foi trazida e colocada no meio da tenda. Com isto, estava dito o seguinte: a partir de agora, não só o sumo sacerdote, mas todo o povo pode desfrutar da presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença e o poder de Deus no meio do povo.
quando Davi não alterou exatamente o culto a Deus. O modelo da tenda, simplesmente não colocou o lugar chamado Santo do Santo e deixou a arca no meio da tenda, própria para a visitação de todo o povo. Qualquer um do povo tinha acesso àquela presença de Deus que era a arca. Deus gostou deste modelo. Tanto é que Jesus falou, e a palavra diz aqui, que esse modelo de culto seria restabelecido. É o que acontece hoje. Deus não está inacessível ou acessível apenas para um grupo de pessoas. Todos nós temos liberdade de chegar à sua presença. A palavra diz que temos que ter confiança para percorrer o caminho que Jesus consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e chegarmos todos à presença de Deus para oferecer o nosso sacrifício, o nosso louvor, nossa adoração e receber do Senhor a sua graça, as suas bênçãos. Deus agradou do culto que Davi estabeleceu. Não tinha separação, não tinha dificuldade para ter intimidade com Deus, para estar na presença do Senhor. Deus quis aquele modelo apenas no passado, nos dias de Moisés. Agora não. Agora Jesus morreu, rasgou-se o véu, franca ficou a entrada para o céu. Hoje podemos caminhar com Deus e Ele caminhar conosco. Tiago diz lá, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus se agrada em conviver com o seu povo. Jesus falou, estarei convosco todos os dias. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. É esse culto que Deus agrada. Deus ter comunhão com o seu povo e o seu povo ter um relacionamento com Ele. Mas há uma outra verdade que foi colocada na tenda de Davi, que Deus faz questão de reedificar aquele tipo de culto. E ainda hoje se estabelece esse tipo de culto. Davi, estrategicamente, ele estabeleceu turnos de adoração. 24 horas por dia tinha naquela tenda de Davi louvor a Deus, cânticos, adoração. Turnos de tempo em tempo, de hora em hora, entrava um grupo de cantores, de adoradores, de maneira que não cessava a adoração naquela tenda de Davi. Deus gostou desse tipo de culto, em que o louvor a Deus não é apenas em alguns momentos na sua casa ou no nosso lar, mas uma adoração 24 horas por dia. Deus gosta disto, é isso que Deus quer, é adoração permanente, não só na liturgia do culto, meu irmão, ou qualquer outro local que você frequenta, mas o Senhor quer uma adoração permanente. Adorar a Deus com o nosso trabalho, com a nossa voz, na nossa família, viajando, estando em casa, qualquer atividade que eu pratico hoje, devo fazê-lo adorando a Deus. Ao final da história, o nome do Senhor tem que estar sendo glorificado. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Esse modelo de culto estabelecido por Davi, onde o louvor era permanente, era diário, era 24 horas por dia, na verdade é o que Deus está buscando. Quando Jesus falou, o Pai procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Ele está dizendo, eu quero um adorador 24 horas por dia. A minha vida tem que ser uma expressão de louvor a Deus de forma permanente. Tudo que eu sou e faço, devo fazê-lo em última instância, para que o nome de Deus seja conhecido na terra, seja glorificado pelos homens, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. A palavra diz, vou reedificar o modelo de culto estabelecido por Davi. Hoje, na casa de Deus, a verdadeira igreja do Senhor é uma igreja que tem comunhão com Deus, que caminha com o Senhor, que frequenta a presença de Deus o tempo todo, sem restrição. Restabelecer o tabernáculo é deixar de lado o legalismo religioso, as condenações e dizer que Deus está com o coração aberto para receber pecadores e comer com Ele. Mas, sobretudo, meu irmão, nós devemos viver uma vida aqui que exalte e glorifique a Deus o tempo todo. Que assim seja. Se você está vivendo uma vida e você tem consciência, convicção de tudo que você é e faz, em última instância, Deus está sendo glorificado, permaneça assim. Se não é essa a sua atitude, vamos participar desse culto estabelecido por Davi e que agrada o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.